Olá, Skillers, tudo bem? Espero que você esteja bem, feliz e tranquilo. Vamos lá, hoje eu não estou com a minha camisa da Skill.dev, mas fiquem tão sintonizados que eu estou sintonizado com vocês, tá bom? Beleza, vamos lá, gente. Bom, dado que. Deixa eu pegar aqui, peraí. Dado que nós fizemos o nosso Discovery. Não, peraí. Deixa eu ver onde tá. Deixa eu me pegar. Deixa eu fechar aqui. Ó, aqui e vou abrir aqui um doc. Vou abrir aqui um doc. E vou ver onde está o nosso. Aqui o nosso Discovery. É esse, deixa eu ver. Beleza. Por que a gente precisa desse Discovery, gente? Lembra que assim, a gente tem um microserviço muito complexo. E se for uma aplicação simples, por exemplo, só cadastrar uma nota, você não vai fazer esse discovery e tal, porque é só um sistema bobo, né? Mas agora um sistema que você precisa de organização de um cliente, por exemplo, se você for vender para um cliente, você precisa vender para esse cliente de uma forma concreta, correta. Você precisa organizar o Gira, organizar o seu Trello, porque você vai utilizar o Kanban ou o Scrum, e aí depende de como você, como time, vai fazer e acha que é melhor. E com isso você vai saber onde e se direcionar aonde vocês vão fazer. É claro, isso aqui não é um debate, a não ser que você seja freelance e seja somente você. É muito diferente de você fazer um software quando você está em equipe. Quando você está em equipe, vocês debatem, vocês conversam, falam sobre como isso aqui pode funcionar, como não pode, quais os problemas, quais os empecilhos, quais os pontos positivos, beleza? O grande ponto aqui, gente, é o seguinte. Eu já fiz aqui uma abordagem. DB Diagram, beleza. Dado que a gente tem aqui, eu já criei aqui, ó, um básico. Só que essas... Opa, peraí. Só que esses aqui, gente, vocês não vão ter associações internas, porque são sistemas distintos. Então, eu posso, sim, colocar em um documento, só que isso não é uma boa prática. A boa prática é a gente criar um documento para cada serviço. O que é serviço, Rodolfo? Ó, isso é um serviço, isso é um outro serviço, isso é um outro serviço, isso é um outro serviço. São sistemas diferentes que são serviços, certo? Quando a gente fala de serviço, é isso. Um outro ponto é que cada serviço desse tem o seu próprio base base de código. O que é base de código? Por exemplo, eu tenho o código Ruby, que está em um repositório. Normalmente a gente não cria como eu estou fazendo aqui, tá? Eu só estou fazendo por questões educacionais, beleza? Beleza. A gente já conversou sobre esse ponto aqui, agora a gente precisa continuar. Bom, vamos lá. O que a gente havia acordado? Eu sugiro vocês pegarem esse documento e tudo que eu tô falando para vocês, eu tô pulando etapas, porque aqui eu não tô preocupado com isso. Na hora a gente trabalhar na nossa aplicação real, isso vai ser conversado e vai ser em time. Então é mais fácil da gente debater, conversar, vocês pensarem ideias, vocês falarem que essas ideias não são boas. Para essa versão 1, para nossa entrega, eu só vou criar... eu vou criar os sistemas, vem cá. Vou criar os sistemas com Ruby, o curso e a aula. A presença eu pensei em colocar, mas não vou colocar por enquanto, tá, gente? Então eu só vou colocar curso e aula. Na verdade, vou colocar presença sim, eu acho que é importante. Eu tô pensando, tá? Vou colocar, beleza. E coloco lições também, beleza. Então, aqui a gente vai ter no Java somente o score, algo bobo, tá, gente? Talvez não seja tão funcional para o momento, mas algo bobo. Aqui a gente vai colocar a parte dos usuários. Talvez mais para frente eu queria aplicar isso aqui também com o JWT. E a gente vai voltar quando falar em testes automatizados. Eu vou voltar aqui para a gente verificar como a gente agrega código automatizado numa aplicação que não tem teste. Então isso aqui vai ser um projeto para a gente trabalhar outros temas também da computação, beleza? Então, beleza. Então aqui a gente vai fazer o chat também. Dado que eu tenho a organização disso, então eu posso, dado que eu tenho o sistema, eu posso saber, beleza, eu tenho esse sistema, então o que eu quero aqui, para curso? Pode se cadastrar por um usuário chamado admin.
Aqui a gente não vai criar isso, porque isso para uma versão 1 não faz muito sentido, beleza? Então vamos prosseguir. Deixa eu pensar. Vou abrir aqui um terminal, gente. E só batendo esse ponto com vocês, a gente tem acesso ao curl por enquanto, porque a gente ainda não agregou para não funcionar, beleza? A gente não desabilitou o cores ali para não aceitar, por exemplo, localhost. Poderíamos, tá? Só que como a gente vai ter a codebase interna, a gente pode colocar para alguns DNS, alguns domínios, né? Que você pode vir aqui, ó, vim barra etc hosts. Se a gente colocar aqui um valor, por exemplo, services.mcp, eu poderia usar isso aqui também, tá? Ó, o api.skill.dev. Eu posso então habilitar para quanto o host database aqui, quando ele for configurado, eu acesso ao URL via a aplicação por ele. Aí eu posso colocar um ponto localhost. Enfim, pensar em estratégias para que a gente dê acesso ao uso localmente. Ficou tudo totalmente confuso, Rodolfo. Não entendi nada. Beleza. Por exemplo, se eu coloco localhost, ó, localhost 2.4567, ao invés disso eu altero para aquele host lá e coloco aqui, ó, isso aqui, ao invés de localhost eu coloco aquele outro, o Cores deveria aceitar. Então eu conseguiria fazer alguns testes, entendeu? Seria algo nesse sentido. Mas a gente vai falando sobre isso também conforme. Beleza. Então aqui, gente, eu vou abrir um projeto. Peraí, vou abrir o projeto aqui. Beleza. Vou abrir o projeto. Beleza. Então eu preciso agora fazer um split aqui, gente. Que eu vou abrir. Na verdade, a gente está trabalhando só no Ruby, né? Por enquanto, tá? Então, agora no Ruby, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Só vamos fazer uma recapitulação. Recapitular o que a gente está falando, né? Então vamos lá. A gente criou um modelo. E aqui do modelo, lembrem-se, isso aqui é um ORM, um Active Record. O ORM é o que liga ao banco de dados. Esse banco de dados ele está totalmente ligado à aplicação aqui, certo? A aplicação, perdão, ao modelo Corse, que nós já criamos esse modelo, certo? A gente não falou ainda de classe, gente, mas quando a classe a gente herda esses métodos ou informações do objeto, ou melhor, da classe, a gente ganha algumas coisas. Isso daqui, se eu removo isso aqui, ó, esse hasMany, gente, não existe, certo? Isso é importante. Se eu agrego, porque o Active Record Base ele tem essas informações hasMany para eu trabalhar com banco de dados, transformando isso em Ruby, em objeto Ruby, beleza? Então ele já sabe lidar com isso. Aqui, mesma coisa, eu tenho um attendance, que é uma presença, e eu tenho um belongs to. Lembre-se, o belongs to é quando eu tenho o user ID nesse lugar aqui, no attendance, no banco de dados, beleza? Então, beleza, aqui a gente tem o def existe, para a gente bater lá no outro endpoint. Isso aqui, gente, vocês já sabem, começando a saber integrar aplicações. Se eu sei integrar uma outra aplicação, eu sei integrar o WhatsApp, eu sei integrar, sei lá, o Instagram, eu sei integrar, sei lá, a OpenAI, mais o que? Qualquer outra inteligência, qualquer sistema, Zendesk, qualquer sistema, beleza? Trello. Então, aqui eu vou na documentação e é basicamente isso que vocês fazem para poder fazer integrações, beleza? No sistema de RESTful, tá, gente? Isso é importante. Existem outros tipos de integração também. E aqui a gente criou as diversas rotas. Rodolfo, no Ruby, no Rails, na verdade, isso aqui é tudo separado em arquivos separados. Aí a gente lembra do que a gente já conversou sobre, ou melhor, do que a gente já trabalhou com leitura de arquivo. Eles estão o tempo todo lendo arquivos, gente. Aqui, quando eu dou require, ele está lendo e parseando arquivos. Ele está fazendo coisas para a gente poder trabalhar com esses arquivos. E no final, gente, quando eu dou esse require, o que o programa faz? Ele joga tudo isso em um arquivo só, porque é mais fácil para ele ler. Então, tem um arquivão, ele vai fazendo ali a junção disso para ele processar mais rápido. Ok? Beleza. Beleza, gente. Então, aqui a gente já tem o delete, a gente criou, e agora a gente pode criar o attendance. Agora a gente vai criar a rota de cadastro dessas presenças, né? Então, como que eu faço? Eu tenho um post,
E aí, gente, eu tenho o post. O que eu posso fazer com esse post? Eu posso fazer o seguinte. Aqui eu posso colocar a rota, attendances. Um ponto importante, gente, é o seguinte. A presença tá ligada a lições, correto? Isso é uma regra. Eu não sei se a gente colocou aqui, eu acho que sim, né? Lições. Por isso que é bom, gente, a gente escrever essas regras. Como que ela funciona, como ele vai funcionar de verdade. Porque aí a gente já na hora consegue colocar... a gente já consegue colocar a nossa aplicação para... Basicamente, o programador, ele lê a regra e ele implementar a regra naquela linguagem, certo? Eu espero que tenha ficado claro essa parte, porque o motivo da gente escrever um documento não confunda, gente, agilidade com forma de fazer moda, entre aspas, tá, gente? Moda, qualquer tipo de forma errada, não legal, não eficiente, tá? Não confunda, são coisas distintas, beleza? Beleza. Então, aqui a gente já tem essa regra, ó, lição, deixa eu ver aqui, ó, lições. Registrar presença. Sistema registra presença dos alunos nas lições. Olha a regra, minha regra já foi dita. Eu poderia até criar aqui, gente, mas não criei, porque aqui já tem os nossos projetos, tanto do aplicativo que nós vamos criar, e os que já pegarem um aplicativo criado vão poder dar manutenção. Então aqui vai ser aonde a gente vai adicionar todas as aplicações do nosso curso da Skill, certo? E vou deixar algumas outras coisas da Hogp também. Então vai ser legal para vocês irem pegando caso queiram e já irem aprendendo. Beleza. Aí aqui eu já me falou. Então, um ponto que eu não tenho aqui, gente, e eu deveria ter colocado, ó, aqui, ó. Aqui, a minha lição, ela tá ligada à minha presença, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um inteiro, um course ID, um title e um description, certo? Essa é a lição que eu preciso criar. A presença, ela tem uma lição, gente. Olha aqui, ó. Ela tem uma lição e um usuário, correto? Uma lição e um usuário. Aí, gente, vamos lá. Agora eu preciso... Deixa eu entrar aqui, ó. Aqui, agora, eu preciso entrar no código Ruby. cd user spy to course service. Depois a gente pode até mudar esse nome, gente, porque não tá muito legal não, tá? Porque a gente imagina com vários sistemas de course service. Poderia colocar um outro nome, tá? Beleza. Beleza. Aqui eu preciso rodar Rake. Rodolfo, você lembra o comando da Rake? Galera, esqueci. Beleza. Aí você tem que ser astuto, gente. Utilizar os comandos que você já sabe usar para você lembrar. Ou você vai no Google e busca. No meu caso aqui, eu já me recordo que eu usei esse comando em algum momento. E eu sei que o primeiro comando dele é o Rake. Ou eu poderia colocar um caractere que tem, por exemplo, create ou migrate. Beleza? Vamos lá. Então eu vou usar o history, que é o comando que lista todos os comandos que eu já usei. Eu vou usar o pipe, gente. Esse pipe aqui, ó, é para eu linkar ao history. Eu linko ao history um filtro, que é o grep. Com o grep, eu digo o que eu quero filtrar. O que eu quero filtrar? Eu quero, por exemplo, uma migrate. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem a migração. Aqui eu faço, de fato, a migração. Olha aqui, ó. Bundle exec rake db create migration name da migration. Vamos lá. Bundle exec rake db create migration name. O que significa esse comando, Rodolfo? O que eu tô falando, gente, é para ele gerar automaticamente uma migração. Lembra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente já criou essa migração, certo? Aqui, a gente vai fazer na unha, na mão. Então, vamos lá. Qual é o nome dessa migração que eu quero? O nome da migração, gente, vai ser create listen. Listen. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui se eu tô certo. Listens. Isso mesmo. Cadê? Listens. Então, eu vou gerar, ó. Claro. No de vocês não vai desse erro, tá, gente? Eu vou dar aqui o use a SDF 3.2. Desculpa estar sendo repetitivo falando isso, gente. Mas é porque o meu computador precisa disso. Então, aqui, beleza? Agora eu vou executar. Criei, ó. Criado, né? DB, migrate, bababá. Perfeito. Já que eu criei aqui, meus amigos, então vai aparecer aqui, ó.
Aqui. E aí eu preciso criar essa migração. Um ponto importante, gente, novamente, quando eu tenho herança aqui, ó, é importante vocês saberem que cada linguagem de programação implementa herança de uma forma diferente. No Ruby, isso aqui é herança. Imagina herança, gente, como se fosse... Você tem o DNA dos seus pais. Mesmo você querendo ou não, você tem. E é isso, é como se eu estivesse passando o meu código genético pra cá. Logo, habilidades que meu pai tem, por exemplo, de correr, de saltar em 10 saltos, eu teria, certo? É claro, aqui é muito mais forte esse ponto de herança, né? Porque no quesito humano não é assim. Mas você tem probabilidade maior de ter, no sentido humano. Por exemplo, o pai do Neymar era um grande jogador, era um bom jogador. O Neymar treinou, ele já tinha esse gene de ser bom, entre aspas, né? Não é ser bom a palavra. A habilidade de ter facilidade cognitiva de pensar rápido no quesito da bola. O pai dele já tinha esses genes, então o Neymar aperfeiçoou. Aqui no caso, gente, é que, dado o Active Migration, eu recebo os comandos, os métodos também, que aí eu tenho o def change, eu vou sobrescrever aqui e vou adicionar o que eu quero criar. Correto? Dado isso, gente, eu posso fazer o seguinte. Ó. E aí, um ponto importante, quando vocês não conhecem algo, eu bato nessa tecla com vocês por isso. Migration Rails, gente, tem uma biblioteca, perdão, tem uma documentação muito boa. Eu sei que no início é meio complicado mesmo, porque eu também ficava bem perdido, tá? Não se sintam piores porque não entendem. Com o tempo vocês vão aprender, vão entender, vai ser bem tranquilo. É tempo, é passo a passo, baby step. Beleza. Aí ele fala aqui da anatomia, bababá, ele vai falar sobre a migração. Não é isso que eu quero. Mas o que eu quero é assim, ó. Aqui a gente tem os tipos no banco de dados. Isso aqui é uma migração de banco de dados, beleza? Migrate, DB. Olha a pasta que eu tô, gente, database. O Rails é muito semântico. O Rails fala de fato o que ele quer. Aonde é, o que é, por exemplo. Se você vê o Rails, aí eu tô falando da estrutura do Rails, tá, gente? Aqui a gente tá usando Sinatra, mas é Ruby. A filosofia do Ruby é facilitar. Então a semântica do Sinatra também, porque ele tá usando o Rake. O Rake, ele já te ajuda em alguns processos, né, de scripts. E um de scripts é a migração, porque eu tô usando com o Active Record. Beleza? Então aqui a gente cria as migrações e eu tenho que dizer os tipos, gente. Vamos lá, então primeira coisa. Deixa eu passar aqui pro lado. Pera aí. Deixa eu passar aqui pro lado. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Eu não sei fazer. Como que eu trabalho no dia a dia quando eu não sei fazer algo? E eu tô numa aplicação que já existe. Vocês precisam ser sagazes. Isso eu aprendi com muita gente ao longo da minha carreira, mas também entendi alguns padrões. E vocês vão aprender a padrões também, a pegar padrões. Vamos lá. Eu não sei fazer, por exemplo, migração. Tô perdido. A documentação não me ajuda em nada. Mas beleza. Olha, eu acabei de criar uma migração e eu tenho assim, o create igualzinho, gente. Olha aqui, eu tenho igualzinho, ó, 7.1, bababá. Só que a nomenclatura é diferente porque são classes diferentes, né? Aqui eu tenho change e aqui, ó, create table. Se vocês lerem, criar tabela. Então eu venho aqui, ó, não sei, né? Imagina que eu não sei, tá, gente? Create table. Beleza. O meu, ó, aqui tá courses. Então eu preciso... então eu preciso de colocar aqui no plural também, ó, porque tá no plural. Então, beleza. 2 pontos, que isso aqui é um symbol. Beleza. Create table, symbol. Quando eu coloco aqui, ó, lessons. Beleza. Agora, gente, eu vou criar um bloco de código, porque eu vou implementar alguma coisa aqui. Então eu faço um do e aqui vai ser para cada tipo de dado. Aqui é um T de type data, tá, gente? Type data, pode ser alguma coisa assim. Ou posso deixar o T. Beleza? Como vocês quiserem. Lembrando, essa variável você pode colocar o que quiser, porque dado esse bloco de código, aqui eu vou usar essa variável para dizer o tipo, beleza? Então, beleza. Então eu tenho t.string pro title. Aqui eu deveria ter um ID, né, gente? Eu não tenho. Aqui eu já coloquei... não, o ID é automático, beleza. Eu posso vir aqui, deixa eu ver. Ó, eu posso vir no esquema, gente,
e verificar, ó. Não criou o ID. Ponto importante, ó. A gente vai ter que fazer um rollback. É ótimo, porque eu explico já o rollback para vocês. E é bom, por isso que eu tô falando para vocês o quão ruim é a gente não organizar o que a gente quer trabalhar, gente. Porque fica uma bagunça, você não sabe nem o que é para fazer, você começa a programar e depois tem que fazer rollback. Enfim, se você não planeja a programação, gente, isso vai ser um problema na vida de vocês, ok? Mas vamos lá. O que eu recomendaria para vocês? Pausem o vídeo agora, implementem isso daqui, ou se vocês não sabem, deem uma buscada. Eu quero que vocês saiam dessa zona de conforto, gente, de tudo que eu faço aqui vocês replicam. Eu quero que vocês façam por vocês mesmos, porque no dia a dia, gente, é isso. Vocês estão muito mais sozinhos do que com alguém. E não que, mesmo com o sênior, e eu vou passar para vocês um ponto, mesmo com o sênior, às vezes ele tá numa atividade, ele de imediato ele às vezes não consegue. E aí entra o que eu já falei para vocês. Vocês vão aprendendo e perguntam, manda no assíncrono, é assim, assim, assado. Não tenha medo de errar, gente. Se você errar no projeto, quando a gente está usando o Git, e eu vou falar sobre Git, quando a gente está usando o Git, gente, nós temos controle sobre tudo. E claro, se a gente faz da maneira correta. Por isso que o Code Review existe, por isso que a gente não deixa qualquer coisa entrar. Então vocês vão jogar o código de vocês, eu posso bloquear esse código, remover, explicar no pull request. Então isso dá ganho. Não tenha medo de errar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Como a gente já sabe aqui do banco de dados que a gente tem, como que vocês implementariam essas partes aqui, gente? E aí essas partes que eu digo não é users, tá, gente? É course. Aqui o course não tem nada, porque um curso só tem um título e descrição. A lição tem um curso ID, então isso aqui ele tem um auto-incremento, certo? A tendência, o ID Integer Primary, ele tem um ID, e vocês podem olhar que a gente colocou aqui, ó, Integer User. É User ID, tá errado. Tá a forma errada. O Attendance não tem ID, ele não tem um identificador único. O Course não tem ID, tá errado. Tá errado. Como que eu vou fazer essas relações? Certo? Então, eu vou só aqui, eu vou terminar o vídeo. Eu quero que vocês pesquisem, porque eu na próxima aula já vou chegar com a resposta. Mas eu quero que vocês já deixar aqui o básico para ver se vocês conseguem ter essa percepção. Gente, se não conseguir, relaxem, tá tudo bem. Eu só quero fazer essas provocações porque, novamente, quero bater na tecla que cientificamente é comprovado que vocês precisam de um tempo e aí vocês fazem uma pausa, veem esse vídeo, fazem uma pausa e volta depois. É bom essa pausa pro cérebro de vocês oxigenar outras coisas. E não faça nada de programação, vai fazer outra coisa, beleza? Então, como que vocês poderiam resolver isso? Vamos lá. Ruby, rollback. Rollback. O que é rollback, gente? Rollback é um conceito do banco de dados. É voltar a transação do formato que era. No nosso caso aqui, essa transação aqui, ó, de create course attendance, é uma transação que eu não posso vir aqui, gente. Um ponto importante. Eu não posso vir aqui, ó. Isso é um ponto muito legal e muito importante. Eu não posso vir aqui, gente, e fazer assim, ó. T.integer. Deixa eu ver. ID. Aí colocar o auto-increment aqui. Não posso fazer isso, tá? Isso não funciona, não vai rolar. Por quê? Porque a gente, quando faz as migrações, gente, as migrações têm uma data, ó. Isso aqui é uma data. Que é também um registro único dele, mas é uma data. E essa data é cronológico. É como se fosse uma timeline, uma linha do tempo. Você não pode voltar para a linha do tempo assim. Você tem que usar os comandos para o próprio Rails fazer essa migração, ou remover, ou fazer alteração, beleza? Então esse é um dos primeiros pontos. Aí vamos ver se ele ensina a fazer o rollback aqui para eu explicar para vocês. Ó, rolling back. Ó, rakeDB rollback. Eu posso fazer com esse comando aqui, lembre-se, a gente precisa usar um bundler exec para usar tudo dessa estrutura, porque eu estou usando, no caso, o ASDF, então eu quero usar não o global, não o Ruby global, mas sim o bundler, perdão, o bundler local. O que significa isso, Rodolfo? Isso significa que eu tenho diversas versões no meu sistema operacional, correto? Diversas. Tenho versão 3.2, tanto é que vocês ficam vendo, eu uso um comando ali, uma função
Use a SDF 3.2. É porque eu estou trocando de versão para uma versão local específica, que está dentro do projeto. Eu só consigo executar dentro do projeto. Aqui eu nem executaria esse comando, tá, gente? Porque aqui eu estou dentro da pasta do Python e eu tenho que executar dentro do outro, né? Aqui, ó, dentro do meu outro terminal. Que é esse aqui, ó. Beleza? Então, eu posso fazer um rollback. E aí eu quero que vocês aprendam, tá? Então eu posso fazer um rakeDB do rollback. Ele vai fazer um rollback, gente, desse daqui primeiro, que é o step 1, que é o passo 1. Desse daqui. E eu posso fazer um rollback de passos de step também, voltando tudo, né? Ou eu posso fazer, gente, também um reset aqui. Bom, também. Eu posso fazer aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Existe o comando rakeDB migrate status. Eu posso ver os status das migrações, ó. Up, down. Certo? O down, gente, significa que eu ainda não migrei. O que é migrar? Quando eu executo o comando dbmigrate, boom, dou enter, ele vai fazer a migração. O que significa migração? Migração é, eu tenho um código Ruby, que esse código Ruby vai inserir dados no banco de dados propriamente dito. Lembra do Ruby que a gente criou, gente? Ou do Go, que a gente pegava linkava com o banco de dados e a gente migrava, criava coisas no banco de dados via script HTML, via script Ruby, que a gente criava o SQL na mão. É isso que ele está fazendo por debaixo dos panos. E olha como que vai vocês começando a ver como que as coisas funcionam por debaixo dos panos, gente. Não é só, já sei migrar. Mas se você não sabe migrar, você nem sabe o que está acontecendo. Logo, você não vai saber como trabalhar também. Então, isso é importante vocês entenderem, tá bom? Então, aqui o down significa isso. O up quer dizer que já está lá no banco de dados. E como a gente já viu, eu consigo cadastrar, então já está no banco de dados mesmo. O que eu aconselho agora a vocês? A usar o db rollback. Opa, escrevi errado. Ele vai, ó, fez o rollback dos cursos aqui, ó. Create course attempt, revertir. Foi revertido. Certo? Rodolfo, mas ele existe ainda. Existe. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso vir aqui e alterar, certo? Lembrando, 2 pontos que são importantes. Eu posso alterar porque isso não está em produção. Se eu já tiver compartilhado isso com o meu outro colega, isso não vai funcionar mais, gente. Isso vai dar erro, vai dar problema. Vocês vão começar a se embaralhar. Não vai valer a pena. Beleza? Ou você pode fazer um rollback, ou você pode deixar dessa forma. Deixa eu vir aqui, ó. Ou você pode deixar dessa forma, não fazer o rollback e vir aqui, ó, fazer uma migração. ADD migration. Criar uma migração, ou você pode adicionar uma nova migração. Criar um modelo, criar um standalone. Pera aí, gente. Criar uma tabela. Change. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar o comando aqui, ó. ADD full to product. Aqui eu estou adicionando uma coluna, ó. Adiciona uma coluna no modelo, perdão. Na tabela produtos. E eu estou dizendo qual é o campo, fuzz, que ele é do tipo string, beleza? Então, no change, aí, Rodolfo, como que eu crio? Aí, gente, ele tem um comando também. Aqui ele não está explicando, não ensina o comando, mas tá. Deixa eu pegar o comando aqui. O comando é... Você pode fazer o seguinte. rakeDB... Peraí, deixa eu ver... e o menos H, gente, a gente pode verificar os comandos que ele tem. Isso aqui também é importante vocês saberem, tá? Todos os command lines, os CLI, eles têm o traço H, que é um help, o ajuda. Então eu posso ver vários comandos aqui. Isso é importantíssimo, tá, gente? Isso ajuda muito vocês a trabalharem com o que vocês querem. Por exemplo, no meu caso é o rake. Mas beleza, deixa eu pegar aqui. Peraí, rake add new column. Deixa eu só ver no Sinatra, gente, porque aqui, ó. É porque no Rails é Rail Generate, mas aqui eu acho que não é Generate, não tem o Generate.
Mas deixa eu ver. De repente pode ser que tenha. Rake, generate, G. Eu posso colocar G ou generate, tá? Rake G, migration. Aí eu coloco ADD. O ADD é importante você colocar, tá? Aí eu coloco o que eu quero adicionar, gente? Eu quero adicionar o quê? Aí eu posso colocar, por exemplo, ID to. O ID é o que eu quero adicionar. O to é obrigatório, é o comando, tá, gente? É o comando. O ADD é o comando, o to é o comando. O ADD é o comando, o to é o comando. Então, ADD, o que eu quero adicionar, to, para qual tabela eu quero adicionar. Qual é a tabela que eu quero adicionar, gente? Eu quero adicionar na tabela courses. É isso? É, courses também, né? É, courses. Na tabela course. Aí eu posso colocar um ID integer. Beleza? Vamos ver se funciona. Ele não tem esse comando. Isso aqui é no Rails, tá? Vamos ver no Rake. Rake. How to use in Rake command. Deixa eu ver. É bom vocês saberem também, gente, porque aqui, ó, usando o Rake Database Command. O Rails usa o Rake, mas os comandos do Rails, o Rails meio que eleva as coisas, porque ele facilita tudo. Então é importante vocês saberem isso. Um outro ponto também, gente, que hoje está num debate que não tem nada. É importante vocês saberem. Não tem. É importante vocês saberem o seguinte. Não é porque vocês gostam de Rails, gente, que vai ter vaga para todo mundo. Então, não se apeguem muito a isso. Foquem também em vocês aprenderem outras linguagens, outras coisas, outras formas. Porque o Rails facilita tanto que vocês não vão ter muitas coisas que são importantes saber se vocês só focarem em Rails, tá, gente? Mas o fulano falou que é melhor focar em uma linguagem. Talvez seja, gente. Talvez seja mesmo. Isso eu acho que vai de objetivo, mas quanto mais completo, melhor você vai ser, melhor você vai trabalhar. Aqui tem o rollback, beleza, dropping, reset. O Rake DB Drop, a gente pode dropar tudo que a gente tem no banco de dados, tá, gente? Rake DB Drop, a gente remove tudo do banco de dados. Tudo que foi cadastrado vai ser removido, beleza? Dropado o database. Aí quando eu uso o drop, gente, eu preciso dar o create também, tá? Importante. Eu acho que eu não tenho esse comando com o Rake. Tá, não tenho. Então, beleza. Como a gente está no início, já é o momento da gente remover isso aqui e criar um do zero. Certo? Então vamos lá. Rake. Vamos lá. Active Record. Um ponto importante que eu quero trazer para vocês. Active Record. ID Autocomplete. Rails. Rake. Rails. Ruby. Rails é o framework, tá, gente? Então é bom a gente olhar. Vamos ver aqui como adicionar o Active Record. ADD Migrate. Porque a gente precisa adicionar também, Vamos ver aqui, vamos ver se aqui ele tem alguma coisa. Vamos olhar aqui. Part numbers. Aqui, um ponto muito legal e importante a gente pode usar esse Force Cascade aqui e também, gente, adicionar um Big Int. Eu posso usar o integer e também o Big Int. O Big Int é porque ele consegue ter mais números maiores, tá? É um tipo de dado inteiro, mas é muito maior do que o próprio inteiro. Beleza? Então aqui, o autocomplete, olha isso. Então é importante vocês saberem também trabalhar com isso, gente. Criar o user ID aqui. Deixa me ver. Deixa eu ver mais o que eu preciso explicar. O reference, gente, é o uso aqui das associações, tá? Para fazer associações entre duas tabelas. Então o que ele está dizendo aqui é que produtos está associado e tem uma categoria, né? Então lembre-se, produto tem uma categoria? Quando ele falar tem, é porque pertence. Belong to significa pertence. Se ele tem uma categoria, então vamos ter um category ID. Category ID dentro da tabela produto. Pensem nisso também, tá? Belong to, mesma coisa aqui.
E aqui ele vai falando os conceitos também, vai explicando. Acho legal, se vocês quiserem, deem uma entrada aqui. Acho que é interessante. Mas beleza. O que eu quero aqui no desafio de vocês, peguem esse link aqui, ó. Façam o seguinte, deem uma lida. Isso aqui vai ser extremamente importante. Depois de dar uma lida, tentem fazer. Se não conseguir, tá tudo bem, tá, gente? Não fiquem alvoroçados. Deletem isso aqui. Façam uma migração de novo, ó, com create, certo? Façam um drop antes e depois façam um create. O create, gente, ele só cria o banco de dados. Ele cria o database. Lembra do database lá em banco de dados? E aí vocês façam o uso disso aqui, ó. Deem um print na tela, tirem um print na tela, tentem criar o curso separado. Depois criar uma outra migração para lições. Tentem criar depois para Tendency. Com alto incremento do ID e também com Course ID. Beleza? Lembrando, o User ID não tem associação porque a gente faz a requisição e guarda o valor lá. Então ele é um inteiro. Ok? Tentem fazer isso. Só queria que vocês tentassem. Na próxima aula a gente já chega com isso pronto. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!